Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente do partido Missão, Renan Santos. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e será uma grande conversa. A gente está gravando essa entrevista na quinta-feira e acabou de sair uma pesquisa Quest em que coloca ali possíveis candidatos à eleição e o nome do senhor é colocado ali como candidato à presidência. Primeiro eu queria perguntar como que o senhor analisa essa pesquisa. O senhor aparece ali no final da pesquisa com 1% dos votos. Acredita, até perguntar assim, o que motivou o senhor a colocar o nome à disposição ali para disputar a presidência e se acha que essa candidatura pode ainda ser viável? Como assim pode ser viável, né? Primeiro, eu apareci com 1% num cenário que todo mundo era candidato, né? Esse não é um cenário mais viável e nem de longe mais provável. O cenário mais provável é o cenário com o Tarcísio candidato, com o Caiado candidato e comigo candidato. Porque as únicas candidaturas que a gente tem certeza que estarão no pleito em 26, certeza nesse instante, são a do Partido Missão, no caso a minha, a do Caiado, que pode ser candidato em outros partidos, que não União Brasil, e o Lula. O Tarcísio provavelmente será, mas os outros três nós temos certeza. E nesse cenário mais provável eu tenho três. Eu nunca participei de eleições, eu sou em número de redes sociais a 10ª pessoa no MBL, ou seja, eu nunca investi nas minhas redes e me tornar uma figura pública, e num cenário desses eu já apareço com 3%. Isso também com 74% de desconhecimento e com a menor rejeição de todas. Portanto, eu sou a pessoa que tem o maior espaço de crescimento. Então não é que eu apareci com e nossa, será que eu continuo? Não, pelo contrário, eu estou muito animado, o resultado é muito melhor do que a gente jamais imaginou, muito melhor. Eu nunca investi na minha imagem, então, na verdade, é o início de algo muito grande que irá acontecer, né? No mínimo, eu posso colocar, no mínimo nós vamos decidir o resultado das eleições no segundo turno, e no melhor dos cenários nós vamos para o segundo turno e nós vamos derrotar o Lula, que é o que eu pretendo fazer. Eu nunca entro para perder em nada. E o que motivou, inclusive, a colocar o nome do senhor e do partido para poder competir à presidência? Motivou assim, em 1989, eu estava na final do Campeonato Brasileiro. Eu era uma criança, eu tinha 5 anos de idade, e meu pai estava me carregando no colo para assistir a final São Paulo e Vasco. Minha família torcia pro São Paulo, e meu pai me apontou um cara, ó, cuidado com aquele cara ali, ali é o Lula. O Lula, naquela época, tinha terminado de perder as eleições presidenciais. Ele falou, vai lá e fala alguma coisa pra ele. Eu odiava o Lula, e eu mandei o Lula tomar naquele lugar já em 1989. Desde então eu me apaixonei não só por política, mas eu fiquei pensando por que o Brasil, o país que eu vivo, é um país pobre? Por que a gente vê tanta favela? Por que as pessoas moram mal? Por que a gente, quando comparado com os Estados Unidos, com os filmes que a gente via na TV, a gente estava sempre atrás? Por que nós somos sempre uma versão piorada das coisas boas que acontecem ao redor do mundo? Isso me fez fazer política na faculdade, me fez fundar o Movimento Brasil Livre, derrubar o governo Dilma em 2016 e fundar o Partido Missão. E por ser uma figura de liderança e por ter construído propostas e projetos para mudar o Brasil, o meu grupo falou, olha, Renan, tem que ser você nessa primeira eleição. Ok, se for para ser eu, serei. Disposição, ideias eu tenho. E falando em questão ali de articulação, inclusive ali de vice, se já tem alguma conversa nesse sentido, quem que é o vice ideal para o senhor? O vice ideal é alguém com experiência no campo de batalha, derrotando traficantes e quadrilheiros. Nós queremos montar uma chapa que proponha algo muito simples. E para o pessoal que acompanha o tempo, eu queria deixar claro. A eleição de 2026 será um plebiscito. Um plebiscito em que as pessoas vão decidir se querem ou não uma guerra contra o crime organizado. Uma guerra. Uma guerra. Se elas quiserem uma guerra, elas têm a missão, escolhem, quero a guerra, quero a missão. Se elas não querem uma guerra contra o crime organizado, elas podem votar no Lula, no Tarcísio, no Ratinho, no Zema, em quem quiser. Então, nesse sentido, se o que nós propomos é uma guerra, naturalmente a gente vai ter no Estado Maior da nossa campanha e na vice-presidência pessoas com experiência de combate. O senhor mencionou essa questão aí de crime organizado, a questão da segurança, né, como sendo uma das principais bandeiras. A gente tem visto aí no Congresso algumas propostas, né, em relação a isso. Tem a PEC da segurança, tem o PL do terrorismo, a gente está vendo até um embate. Como que o senhor tem avaliado essas propostas e, na avaliação do senhor, o que é ideal para se fazer? O ideal é que exista uma legislação especial enquadrando membros de facções criminosas, né? Inspirado no que a gente chama de direito penal do inimigo, que é uma tese de um jurista alemão que fundamentou inclusive a luta contra o terror que os Estados Unidos teve após o ataque às Torres Gêmeas, né? Esse tipo de legislação não trata um faccionado como um cidadão comum,
que eu quero dizer é, se uma senhora atira no marido por conta de uma briga passional em casa, ou um marido dela bateu nela, ou há uma briga num bar entre dois bêbados e alguém vem a óbito, essas pessoas todas, elas dispõem de meios, dispositivos para se defenderem normalmente. O processo, dado que é grave, né, dado que a averiguação é grave, que pode mudar a vida se eventualmente a pessoa for inocente, a pessoa tem direito de defesa, né, o processo ele tem uma determinada velocidade. Porém, se a pessoa é um faccionado e ela é provado que ela é parte de um grupo que recorrentemente ataca o Brasil, mata pessoas, tem tribunal do crime, ocupa de maneira ilegítima o nosso território, essa pessoa não pode ter essas prerrogativas. Portanto, o direito tem que ser rápido, ela tem que ser presa rápida, operações de busca e apreensão, quebra de sigilo, tudo tem que ser muito rápido e as punições altíssimas. Então, se o sujeito é um faccionado e eventualmente assaltou um banco, assaltou um carro, roubou uma moto, ele vai ficar pelo menos 40 anos na cadeia. Nunca mais vai sair da cadeia. Né, vai ficar apodrecendo ali. Tem que ser esse tipo de legislação, porque é assim que você combate o crime. O direito não pode ser igual para os desiguais. Essas pessoas são desiguais, elas não pertencem ao Brasil, elas pertencem a um mundo próprio. Nesse sentido, os projetos que tem aí, tá, a legislação que equipara as facções a grupos terroristas é uma legislação interessante porque ela parte para essa linha. Gostei do relatório do Hit no sentido de que ele não se apegou à questão do terror, mas sim em penas mais fortes, e ele fez algo que é muito importante. O projeto, e aqui é um alerta para todo mundo. O projeto da PEC de segurança do PT tem como objetivo fazer com que o PT, o governo federal, hoje, né, controle as polícias nos estados. Isso é um sonho antigo do PT, para fazer o que eles fizeram na Venezuela, né, que esse controle central sobre, vamos dizer, poderes de polícia que são regionalizados. Aí sim o PT poderia começar a ter um tipo de projeto um pouco mais autoritário nesse sentido. Essa PEC é uma armadilha e ela tem que ser evitada. Então a PEC de segurança do governo tem que ser evitada, mas a inserção, né, do criminoso organizado nessa base que torna ele, vamos dizer, um ente anômalo, ela é boa. Então temos que fazer sim. O senhor já mencionou aí críticas, né, ao governo do PT, ao presidente Lula, mas queria perguntar ao senhor como que o senhor também vê o campo da direita e principalmente ali o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu sou extremamente crítico ao campo da direita brasileira. Eu